Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Abram as vossas Bíblias juntamente comigo na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Lá no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Enquanto você procura, nós trataremos nessa noite a respeito da palavra de Deus. E eu quero que você tenha paciência comigo, porque como nós vamos falar da palavra de Deus, eu vou falar várias coisas acerca da palavra de Deus. Eu vou usar a palavra de Deus para falar da palavra de Deus. Então tenha paciência, porque é uma ministração diferente, é pregada de outra forma, é uma ministração mais ensinando. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Podem se assentar e meu muito obrigado. Carta aos Hebreus é uma carta que nós não sabemos quem foi o seu autor, mas foi inserido no cânon dos livros sagrados. Os livros sagrados são aqueles que constam na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, quando nós começamos a caminhar na fé, é através dela que nós começamos a entender a vontade de Deus. As conversões surgem através de se ouvir uma explanação da palavra de Deus. Ora, a Bíblia é a palavra de Deus. O tempo foi se passando e a palavra de Deus foi sendo escrita. Quando chega-se ali no Novo Testamento, encerra o cânon sagrado e chegou-se até nós a Bíblia, que é a palavra de Deus. Será que a Bíblia merece confiança? Será que tudo que está escrito aí eu tenho que acreditar? Quem escreveu a Bíblia? Por que existe a Bíblia? Como a Bíblia chegou até nós? É interessante que a tecnologia vai se multiplicando dia a dia. E para você ter entendimento, a palavra de Deus começou a ser escrita em tábuas de barro. Por isso que é chamado modo cuneiforme. Passava-se argila e uma espécie de formão que tinha um cunho, ia dando forma, ia escrevendo. E depois foi passando para o papiro, e depois para o pergaminho, o papiro tirado das plantas, e o pergaminho do couro do carneiro. Mas independente da forma que ela foi escrita, ela é a palavra de Deus e ela chegou até nós. Muitas pessoas tentam apagar a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, principalmente os ateus. Toda religião adota um livro, nós sabemos disso. E os ateus também adotaram um livro chamado a Bíblia de Moscou. A Bíblia de Moscou foi escrita para tentar provar que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro simples e é um livro que não é real. E que as coisas que estão nela inseridas não são verdade. Mas hoje nós vamos sair daqui desmistificando tudo aquilo que dizem contra a palavra de Deus. Amém? A Bíblia tem 2 testamentos, escrita por cerca de 40 autores que viveram em épocas diferentes. Nós vemos que a Bíblia tem 27 livros no Antigo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é dividida em lei, histórico, poético, de sabedoria, os profetas maiores, profetas menores, evangelhos, epístolas paulinas, epístolas gerais, aí volta para um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, depois encerra-se no Apocalipse. Mas em toda a Bíblia sempre tem algo revelando algo acerca da palavra de Deus, dela mesma intrinsecamente falando. Prestar bem atenção no que eu tenho para falar. Por que eu tenho que acreditar na Bíblia? Porque antes das coisas acontecerem na terra, a Bíblia já avisava antes. O homem, a ciência vai descobrindo as coisas no dia a dia, mas quando eles descobrem, se você que lê a Bíblia,
você vai ver que a Bíblia já falava há muito tempo atrás. Por exemplo, fusos horários diferentes. A gente sabe que a terra só foi realmente povoada depois de muitos anos. Mas o livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, já falava dessas predições bíblicas científicas. O próprio Jesus também ensinou. Naquela época, não se sabia que a outra parte do mundo seria dia e a outra seria noite. Você vai ver lá em Lucas capítulo 17, versículo 34, diz assim: e digo-vos que naquela noite, presta atenção, naquela noite estarão dois em uma cama, um será tomado e o outro deixado, duas estarão moendo, uma será tomada e a outra deixada. Presta bem atenção, Jesus estava falando aqui do arrebatamento da igreja, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora, não sabe se será à noite ou será de dia. Então Jesus aqui disse, olha, estarão dois em uma cama, significa que no dia do arrebatamento vai ter pessoas dormindo em algum lugar, e no outro lugar vai ter duas pessoas moendo, trabalhando no campo. Significa que em um lado da terra é dia e no outro lado é noite. E o homem não sabia disso, só veio descobrir isso depois do ano 2000 em diante para cá, que o homem veio descobrir, que o homem veio sair, que o homem veio navegar e veio povoar a terra. Mas não se sabia disso, mas a Bíblia já falava a respeito disso. Por exemplo, tecnologia de escavação de coisas embaixo da terra, a habilidade de formar colônias debaixo da terra, está lá em Amós capítulo 9, versículo 2, diz assim: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Tecnologia espacial, a habilidade de formar colônias no espaço, se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Está lá em Obadias, capítulo 1, versículo 4. É muita coisa, não vai dar tempo de eu falar, mas eu vou falar aqui só abreviadamente. O homem só veio descobrir que a terra era de um formato esférico e que era suspensa sobre o nada, depois que começaram as navegações espaciais. Mas muito antes, lá no livro de Jó, no capítulo 26, versículo 7, diz assim: o norte estende-se sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Ou seja, o planeta Terra, ele está no espaço, não tem nada que segure o planeta Terra, ele está flutuando no espaço. O homem só veio descobrir isso depois, mas lá em Jó, já estava dizendo que a terra era expandida sobre o vazio e era suspensa sobre o nada. O ciclo da água, por exemplo, Eclesiastes capítulo 1, todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche, ao lugar para onde os rios vão, para dali tornares a correr. É o ciclo da água. Os rios jogam a água vai para o mar, a água evapora, viram as nuvens, os ventos trazem as nuvens para cá, e a água cai e volta para a terra, e volta e vira, e debaixo da terra se transforma em um rio, e vai para o mar, e assim é o ciclo da água. O homem só veio descobrir isso muito depois, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, já falava isso muito antes. As estrelas são numerosas demais para o homem contá-las. Já teve pessoas que tentaram na antiguidade contar as estrelas, mas se eles estivessem ali com a Bíblia na mão e lido ali Jeremias capítulo 33, versículo 22, eles iam entender como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministrarem diante de mim, que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas e todo o exército do céu. Ou seja, as estrelas são incontáveis, não se pode contar as estrelas. Por exemplo, aqui a luz brilha por refletir a luz, a lua brilha por refletir a luz. Como pode, muitos anos antes do homem começar a querer investigar, sair da terra, de ter tecnologia e ir para a lua, descobrir que a lua não tem brilho próprio, que o brilho que ela tem vem por causa do sol? A Bíblia já falava aqui em Jó, capítulo 25, versículo 5, eis que até a lua não resplandece, ou seja, ela não tem luz própria, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Está falando que o brilho da lua era por causa do sol. Por exemplo, o peso do ar. Somente Torricelli, depois de muitos anos, em 1647, veio descobrir que o ar tinha peso. Mas a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 28, versículo 25,
quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, antes do homem descobrir. A Bíblia já falava tais predições científicas. A terra tem de ter o exato tamanho para sustentar a vida. Jó capítulo 38, versículo 4 e 5, diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me o saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? A terra tem a medida exata para que pudéssemos ter vida. Se a terra fosse um pouco maior, você sabia que poderíamos morrer torrados pelo sol? Nós não suportaríamos o calor do sol, mas Deus criou tudo perfeito. O planeta Terra, por estar ali, sendo o terceiro planeta do sistema solar, não é por acaso. Se fosse o segundo, morreríamos queimados pelo sol. Se fosse o quarto, morreríamos de frio, porque a luz do sol não nos faria ter vida. Por quê? Porque nós estaríamos distante da luz do sol. Tudo Deus fez perfeito. É por isso que tudo me leva a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que os ateus falem, ainda que as pessoas dizem, ainda que venham filosofias, eu continuo crendo na Bíblia que ela é a palavra de Deus. Cada estrela difere de glória em glória, ou seja, cada estrela tem uma glória diferente da outra, ou seja, cada estrela tem um brilho maior do que o outro. Aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, Paulo dizendo: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em outra de glória em glória. É a diferença do brilho das estrelas. Tudo isso a Bíblia já falava antes. Corpos celestiais emitem sons. Jó capítulo 38, versículo 7. Presta bem atenção. Todas as vezes que eu falo no livro de Jó, eu quero te dizer que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Mas mesmo assim, o livro mais antigo da Bíblia já falava de predições bíblicas científicas antes dos cientistas descobrirem. Jó 38, 6 e 7 diz assim: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntamente alegravam e cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Os filhos da alva está falando das estrelas. As estrelas cantavam e jubilavam, significa que elas emitem sons. É muita coisa, não dá para falar. Partículas invisíveis. A Bíblia diz em Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não é feito daquilo que é aparente, ou seja, Deus criou coisas visíveis e invisíveis, é o que o texto diz. O homem veio descobrir a célula, estudar a célula, enxergar a célula, depois de muito tempo que essa palavra foi falada. Foram os irmãos Rock que criaram ali os óculos, então eles foram fazendo lentes, e foram trabalhando nas lentes, até se criar o primeiro microscópio. Depois de muito tempo que eles passaram a ver que existem criaturas visíveis e invisíveis, mas a Bíblia já falava disso muito antes. O corpo humano é feito do solo, a gente sabe disso. Mas como comprovar isso? Os cientistas só comprovaram isso depois, porque começou a estudar ali as composições do corpo humano. Olha como a Bíblia diz lá em Gênesis 2:7, o primeiro livro da Bíblia: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O nosso corpo veio do pó da terra, e para o pó da terra nós voltaremos. Se você pegar 1 quilo de carne humana e 1 quilo de terra, levar para um laboratório, pedir para o cientista analisar, ele vai conferir e vai ver, realmente, a mesma propriedade física que existe no corpo do homem, é a mesma propriedade que existe na terra, ou seja, manganês, ferro, cálcio, fósforo, chumbo, tudo o que tem no corpo do homem, tem na terra. É por isso que o homem precisa se alimentar das coisas da terra para permanecer vivo. Todos os alimentos que você come, eles vêm da terra. E esses alimentos que você come, alimento teu corpo. Se você não comer, você morre. Poderá haver algum dia a existência de um homem morar fora do planeta Terra, habitando no espaço sideral, em algum planeta? E eu te digo a resposta: se no planeta que o homem for habitar, tiver oxigênio,
tiver água, tiver manganês, tiver chumbo, tiver todos os componentes que existem aqui na terra, é possível do homem sobreviver, porque o corpo do homem veio do pó da terra. Para encerrar, porque eu não tenho tempo, olha uma coisa que parece fútil, mas é interessante. Todas as formigas operárias são fêmeas, você sabia disso? Eu só fiquei sabendo disso porque a Bíblia ensina. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 10. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir e um pouco a tosquenejar. Está dizendo lá no começo que a formiga é fêmea, e a formiga operária é a formiga que trabalha. Leis de higiene. Presta bem atenção, vocês lembram da história que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, e está escrito ali na lei de Moisés, várias coisas ensinando como que o povo deveria se portar, as barracas, como eles deveriam viver ali, era por causa da higiene, porque Deus sabia, que se os homens ali, na época ali, nos 40 anos no deserto, não tivessem higiene, eles não sobreviveriam no deserto, com certeza morreriam. Levíticos capítulo 11, versículo 35 e números 19 e 14, diz assim: toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e a coisa sobre a que se sentar será imunda, e o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água, e se pode usar de novo. Era a higiene, por quê? Porque talvez as pessoas ali não soubessem disso, comessem em vaso de barro, logo poderiam criar bactérias, e as pessoas adoeceriam comendo comida lavada naquele utensílio. Por isso que diz ali, lavar e usar em utensílios próprios para alimentação, de cobre, porque pode se lavar e pode se usar de novo. Tudo isso aí, meu querido, é a palavra de Deus que veio nos trazendo ensinamento. O homem veio descobrir muitas coisas nos dias de hoje, nos dias atuais, porque a ciência se tem multiplicado, mas a palavra de Deus, antes das coisas acontecerem, ela sempre falou. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, tive uma formação cristã e uma formação espírita, mas eu tive experiência com a palavra de Deus logo quando eu era criança. Eu lembro que na escola, a professora, todas as vezes, uma vez por semana, ela lia um texto da Bíblia. O texto não tinha muita gravura, não tinha muita figura, era um texto pequeno para crianças, mas eu lembro ali que eu pude conhecer toda a história da vida de Jesus. Histórias resumidas, histórias pequenas, desde o nascimento de Jesus, até o seu crescimento, até os seus sermões, até a sua morte e a sua ressurreição. Eu pude ali compreender e entender a vida de Jesus, e aquilo ali ficou gravado na minha vida. É por isso que eu quero dizer para você, não despreze o ensinamento do teu filho em estudar e conhecer a Bíblia, porque você não sabe o dia de amanhã, porque quando ele cresce no caminho, no temor do Senhor, ele não vai te dar trabalho, porque ele vai estar no temor do Senhor. Eu sempre quis saber, será que a Bíblia é verdade? Será que o que as pessoas dizem é verdade da palavra de Deus? E é por isso que a gente tem que ser investigativo e tem que correr atrás e buscar conhecer. Porque a gente tem que saber e defender a fé que nós temos. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, que são ateus, eles têm teorias para tudo. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você tem a resposta certa para dar para cada tipo de pessoa. Por que eu tenho que ler a palavra de Deus? Por que eu tenho que meditar na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos traz sabedoria. Salmo 119, versículo 130. O conhecimento das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. É por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. O homem, quando começa a estudar a palavra de Deus, a sua mente se abre. A prisão que Satanás tinha sobre ele é caída. E ele passa a entender e conhecer os mistérios dos céus. Só se conhece as coisas de Deus quem medita na palavra de Deus. Só sabe das coisas espirituais quem medita nas coisas espirituais. Por exemplo, a palavra de Deus faz prosperar. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, porque ele te fará prosperar em todos os seus caminhos. A palavra de Deus também traz fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu prego a palavra de Deus aqui,
Muitas pessoas sairão daqui com a fé acrescentada, sairão daqui como gigantes na fé. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra de Deus. A pior coisa do mundo que existe, é a pessoa não saber que ele tem direito a nada. Por quê? Porque quando ele começa a saber que ele tem direito a algumas coisas, ele começa a correr atrás dos seus direitos. Quando você começa a entender que você é filho de Deus, e que você tem direito a muitas coisas que você não sabia, você começa a ouvir a palavra de Deus, e começa a ter fé, e começa a acreditar, e começa a sonhar, e começa a buscar. Aí você começa a crescer na fé, e a fé de ontem vai sendo ficada para trás, e você tem uma fé para amanhã, e você começa a acreditar, e você continua a marchar, porque muitos param no meio do caminho, porque a fé diminui. Por quê? Porque não conseguem permanecer lendo e meditando na palavra de Deus. Levanta a tua mão. Eu profetizo que quando tu saíres daqui, a lavassúria, os entendimentos teus serão abertos. Sabe por quê? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Não é palavra do homem, não é palavra do pastor, é a palavra do Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. O Deus que te conhece, o Deus que sabe da tua vida. E por saber da tua vida, eu profetizo sobre a tua vida, lavassúria, que tu sairás daqui com a fé aumentada, lavassúria. Você não vai desistir. Você que chegou fraco querendo parar, ei, lavastecamentequebia, através de ouvir a palavra de Deus, você vai permanecer e você vai vencer. Eu profetizo que você não vai recuar, mas você vai avançar, porque você vai entender os direitos de tudo aquilo que você pode fazer, porque está escrito na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, porque é a palavra de Deus quem disse, a lavassúria. Andarava a colomande a terra séria. A palavra de Deus alegra. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra para mim foi gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Está triste, está desanimado, está com desesperança? Leia a palavra de Deus. Ela vai trazer alegria para o teu coração. A tristeza vai ter que sair. Quem coloca tristeza no coração do homem são as decepções, são as lutas do dia a dia. Mas quando você medita na palavra de Deus, meu querido, você se alimenta da palavra de Deus, a sua fé é aumentada, a lavassúria, e a alegria vem para o teu coração. Não tem coisa pior do que o homem não conhecer a palavra de Deus. Quantas pessoas eu já vi que tinham uma vida triste no mundo, mas quando conhecem a palavra de Deus se convertem, têm uma vida abundante de alegria. Como eu fui depressivo na minha adolescência, como eu gastei meu tempo com bebida, com cigarro, com coisas que não eram lícitas a Deus, porque eu não conhecia a palavra de Deus. O homem pode correr atrás de felicidade de um lado para o outro, experimentar de tudo, todo o prazer que existe na terra, os pecados. Mas só existe um prazer, é quando ele conhece a palavra de Deus, que ele passa a saber que ele tem um Deus, que é o seu Pai, que é o seu Senhor, e que deu um Filho para morrer por ele, e que Deus fez tudo isso por amor àqueles que o amam. A palavra de Deus traz vida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, prestem atenção. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção, eu vou explicar. O povo de Deus passou 40 anos no deserto, Deus o sustentou. E Deus disse, olha, eu deixei vocês ter fome, mas eu sustentei. Eu humilhei vocês, mas era para saber o que estava no vosso coração. Por quê? Porque o povo tinha saído do Egito e estavam presos às coisas do Egito.
Porque é difícil, meu querido, presta bem atenção, a gente pode até tirar a pessoa do Egito, mas tirar o Egito de dentro da pessoa é difícil, somente através de libertação. É por isso que você é novo convertido, você se converte, aceita Cristo, começa uma felicidade, mas logo as lutas sobrevêm e você não consegue entender por que passa luta. E eu te explico, está escrito no texto. Sabe por que você passa luta, passa provação? Porque Deus quer te mostrar que você não vive, não é só das coisas da terra, não é só do pão desta terra. Está escrito, eu te humilhei, eu te provei, para te mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levanta a mão, eu profetizo vida sobre a tua vida. A lavassúria, talvez o diabo colocou um impedimento na tua vida, para você morrer, para você não durar muitos dias na terra, mas você ouviu a palavra de Deus, Deus te arrancou do mundo, te colocou na igreja, e graças a Deus, porque você ouviu esta palavra, os teus dias de vida são multiplicados na terra. Andarava xandalabra coromande a terra de Comenerrai. Está passando provação, está passando luta, adore ao Senhor. Deus não vai deixar você morrer de fome na terra. Você pode ser humilhado, mas se você for humilhado por Deus, Deus te exalta. O homem te humilha, mas não te exalta. Mas se Deus te humilhar na terra dos viventes, acredite, quando chegar o tempo de Deus te exaltar, não tem Satanás, não tem influência, ninguém pode parar um homem e uma mulher de Deus que conhece a palavra de Deus. Levanta a tua mão, andalama cominasse a terra de Comenerrai. Eu profetizo vida sobre a tua vida. Deus antecebre colebroutou. Não preocupai-vos com aqueles que não estão aqui da tua família, porque Deus sabe onde eles estão. Talvez estão desviados, afastados, ou nunca conheceram a palavra de Deus, mas através de você que está aqui, conhece a palavra de Deus e sabe que a Bíblia diz, lá em Atos 16:31, Anamassúria, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Hoje Deus traz o livramento, hoje Deus fecha a sepultura, camarra séria, anda comeia súria. Eu sinto a graça de Deus neste Comenerrai, porque a palavra de Deus ela é viva e traz vida onde a morte. Levanta a tua mão, eu profetizo que onde a morte Deus vai trazer vida. Deus vai trazer vida aos teus sonhos, aos teus projetos. A lavassúria, a tua família não vai morrer no pecado, porque você conhece a palavra de Deus e tu serás um instrumento nas mãos do Senhor. Eu profetizo que aquele mais atribulado, aquele que mais dá trabalho, Deus vai salvar, Deus vai libertar, vai colocar um cântico novo na boca dele e as palavras de Deus na boca dele também, e eles serão pregadores da palavra de Deus. A lavassúria, recebe essa palavra em nome do Senhor. Alabarachanda a terra de Comenerrai. A palavra de Deus santifica. Jesus dando as últimas instruções aos apóstolos lá no cenáculo, na Santa Ceia. Jesus afasta-se um pouco deles e começa a fazer uma oração chamada oração sacerdotal. E Jesus fala: Pai, guarda estes que tu me destes, que nenhum se perca, senão seja somente aquele que aqui já estava previsto se perder, que seria Judas Iscariotes. E Jesus orou por eles e disse em João 17:17: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade, a camassúria. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós trazemos santificação à vida das pessoas. Só de ouvir a palavra de Deus, Deus já está santificando a tua vida. A palavra de Deus vence o diabo, está escrito em 1 João 2,14, diz assim: e eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Quer vencer o diabo? Através da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1 também diz a mesma coisa. Tendo Jesus jejuado e orado 40 dias e 40 noites, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O diabo conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, porque ele viveu toda ela. Ele participou de tudo aquilo que está na Bíblia. E lá você vai ver na tentação de Jesus, Satanás sempre usando a Bíblia para tentar distorcer e colocar Jesus em contradição
para Jesus o adorá-lo. E todas as vezes que Satanás usava a Bíblia, Jesus também usava a Bíblia para trazer a resposta. As seitas que existem no dia de hoje, que andam com a Bíblia, carregam a Bíblia e dizem que obedecem à Bíblia, é o mesmo protótipo do diabo lá no deserto, usando a Bíblia, mas distorcendo os ensinamentos da Bíblia. Não é de hoje não, já é de muito tempo. Como que eu vou refutar essas teses? Somente conhecendo a palavra de Deus. Crente que não conhece a palavra de Deus, quando ele pega um testemunho de Jeová, ele passa aperto. Quer vencer o diabo? Palavra de Deus. A resposta que Jesus deu para Satanás foi a mesma de Romanos capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra de Deus cumpriu ou se cumprirá. Por exemplo, as profecias acerca de Jesus Cristo. Antes de Jesus nascer, foi profetizado. Isaías viveu cerca de 680, 700 anos antes de Cristo nascer. E Isaías profetizou em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus forte, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías, através de uma revelação, profetizou. Depois de 700 anos, Jesus nasce ali em Belém da Judeia. Isaías viu a crucificação de Cristo, o semblante de Cristo, Isaías capítulo 53. Lembra lá de Isaías 53, versículo 1? Quem deu crédito à nossa pregação, porque ele foi subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Está falando de Jesus, ali o semblante do homem trabalhador, o homem rural. Versículo 4 de Isaías 53, verdadeiramente ele levou sobre si nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Está tudo profetizado. Para que Jesus fosse enquadrado nas profecias de que ele seria o Messias, era só se a Bíblia fosse a palavra de Deus. E tudo aquilo que foi profetizado se cumpriu quando Jesus nasceu. É por isso que eu estou te dizendo, toda a palavra de Deus se cumpriu ou se cumprirá. Porque a Bíblia não é apenas um livro. Ela é a palavra de Deus que chegou até nós. Números 23, 19. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Está tudo aqui. Tudo que está escrito aqui, meu querido, ou cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai cumprir. Quer enxergar o futuro? Leia a Bíblia. Eu prefiro assistir um filme de ficção científica. Vai ler Ezequiel. Parece ficção científica, mas é tudo verdade. Eu queria ver um filme de ação. Vai ler aqui as histórias de Davi, as histórias de Josué guerreando com o povo. Quero ver ação. Vai ler a Bíblia. Eu quero ver um romance. Vai ler Cantares. Está tudo aqui, meu querido. Tudo que você precisa está aqui. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados são os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 49 e 50. Senhor, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. A tua palavra tem sido para mim o meu consolo na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. A palavra de Deus traz vida. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Crente que medita na palavra de Deus, ele não anda em treva, ele anda na luz. É por isso que aonde ele vai, a treva tem que ir de marcha ré para o inferno, porque Deus está na tua vida. Lavassúria.
Mateus capítulo 24, versículo 35, passará o céu, passará a terra, disse Jesus, porém as minhas palavras não hão de passar. Os faraós egípcios passaram, Nabucodonosor passou, Dário passou, os maiores homens desta terra, famosos de Hollywood, passaram, os atores passaram, os cantores passaram, os impérios se levantaram e ruíram, mas aquele que medita na palavra de Deus, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Oh, nas tubriefai, eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, o que vê Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, disse bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quantos receberam profecias de Deus? Estou dizendo profecia de Deus, levanta a tua mão. Se a profecia é de Deus, que multiply Teofai, eu quero te dizer que Deus não dorme, Deus não tira férias, Deus não descansa do que estéria, a massúria, porque Deus está velando, velando significa acordado, atento, olhando a lavassúria. Deus está velando para que se cumpra a sua palavra. Se a profecia veio de Deus, acredite, ela se cumprirá, porque ela é a palavra de Deus também. É por isso que eu não me preocupo com crise econômica, crise financeira, eu não me preocupo com essas coisas, porque eu sei que o meu Deus não está em crise. Cominasse a terra de Comenerai. Nós temos que aproveitar o privilégio que nós temos de ler a Bíblia. E eu vou encerrar por aqui. Porque o Brasil, nós temos esta permissão de ler, de se reunir em lugares abertos, de fazer um culto, de pregar na igreja, de evangelizar na rua, de carregar a Bíblia, mas tem muitas pessoas que não têm esse privilégio que nós temos. A essa hora tem pessoas que estão encarceradas, esperando a sentença ou até mesmo sentenciadas, para que eles venham morrer por amor à palavra de Deus. Tem pessoas que não têm a oportunidade de ler a Bíblia que você tem. Tem pessoas que dariam tudo para ter pelo menos um livro da Bíblia. Deus levantou homens nesta terra. Eu quero que a partir desse dia você procure pesquisar sobre isso e conhecer. Existem várias secretarias de missões. Estas secretarias de missões arrecadam dinheiro para enviar missionários para países onde o evangelho não pode entrar, para que possam ser impressas Bíblias. Não é somente a Bíblia dessa forma que ela é usada. Por exemplo, lá na Coreia, pegam-se balões ali na fronteira, o país que faz fronteira com a Coreia. Pega-se balões, esses balões que são com gás, pela manhã antes do sol nascer. Balões que neles são impressas textos, páginas da Bíblia, do Evangelho de Marcos. Esses balões são soltos ali com gás antes do sol nascer. E os balões vão subindo. Quando o sol começa a esquentar e aparecer, os balões vão murchando e vão caindo. E vai caindo sobre as plantações. Para que aonde cair aqueles balões, aqueles coreanos venham ter a oportunidade de ler alguma coisa da palavra de Deus. Existem muitos homens de Deus contrabandistas que estão contrabandeando a palavra de Deus, levando para países aonde não pode entrar. Deus deu ciência para o homem, para fazer um tipo de papel especial e um tipo de tinta especial, que pode enrolar ela toda e guardar, e entrar no país e não ser descoberto. Tem pessoas que estão levando Bíblias escondidas em camelos, por lugares onde tem deserto, onde o Evangelho não se pode entrar. Pessoas que não têm a liberdade religiosa que nós temos. Já falei uma vez aqui, eu falo de novo de Richard Wurmbrand. Passou 14 anos preso em prisões comunistas, porque pregava a palavra de Deus, porque tinha a Bíblia, e naquela época não podia ter um exemplar da Bíblia. Justamente Richard Wurmbrand escreveu um livro chamado Resposta à Bíblia de Moscou. Para quê? Porque a Bíblia de Moscou é a Bíblia que os ateus adotaram.
para refutar o texto sagrado. Mas Richard Wurmbrand escreveu um livro, Resposta à Bíblia de Moscou, mostrando que tudo aquilo que está na Bíblia de Moscou é mentira e que a palavra de Deus, ela é a verdade. Eu não quero pedir para você ler a Bíblia, porque ler a Bíblia é uma coisa muito simples e muito fácil. Eu quero pedir que quando você sair daqui, se você já lê a Bíblia, que você aumente a intensidade de conhecer a palavra de Deus. O nosso erro está em ler a Bíblia. Não foi assim que Jesus ensinou. João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ler é uma coisa, e examinar é outra coisa. Examinar é comparar a Escritura com a Escritura. É procurar se aprofundar, procurar entender. Pais, ensinem os seus filhos a Bíblia. Não somente os mande para a escola bíblica, mas venha juntamente com eles. Ensina o temor do Senhor a eles, para que você não venha ter dor de cabeça mais tarde. Conheça você a palavra de Deus, porque pode chegar um dia que não vai ter ninguém para te dar uma palavra, mas o Espírito de Deus vai te renovar, e você vai lembrar daquele texto que você estudou. Coloque-se de pé que nós vamos encerrar. Eu quero encerrar aqui Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7. Eu falei que nós íamos usar a Bíblia para pregar a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, ou seja, eis que cedo venho. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras deste livro. Apocalipse 22, de 18 a 21. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Quer ter fé para que você possa permanecer aguardando a vinda do Senhor? É somente conhecendo a palavra de Deus. As pessoas podem roubar tudo de você, mas jamais vão roubar o conhecimento que você tem da palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você passa a ter intimidade com Deus. Você não passa somente a ouvir falar de Deus, mas você conhece o Deus que você serve. Oh, meu querido, medita na palavra de Deus. Como eu queria ter conhecido a palavra de Deus muito tempo antes. Como eu sofri por não conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Tudo aquilo que estava escrito se cumpriu, está se cumprindo, ou vai se cumprir. E só vão permanecer firmes aqueles que guardarem a palavra de Deus. Eu quero orar por você, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar a Deus, que Deus venha aumentar o teu entendimento. Porque quando você ler Bíblia, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que tem dificuldade de entender a Bíblia, ou que tenta ler a Bíblia e não consegue, porque você começa a ficar com sono, cansado. Você que não tem vontade de se alimentar da palavra de Deus, você que está fraco. A palavra de Deus te alimenta, ela te renova, ela te fortalece. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade,
espírito de sabedoria e de profecia e de revelação. Eis aqui o teu povo, Senhor, a tua igreja, Pai. Senhor, eu profetizo que eles venham sair daqui com a mente aberta. Abre, Pai, os entendimentos dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra venha estar impregnada em cada coração, em cada sentimento, em cada entendimento, meu Deus. Que quando o pecado bater a porta, Senhor, a tua palavra venha à mente deles, meu Pai, trazendo luz, meu Pai. Eu profetizo, meu Pai, que aqueles que começarem a ler a tua Bíblia, tu os darás sabedoria e inteligência, para que eles venham entender das ciências dos homens da terra, da lei dos homens da terra, do conhecimento das coisas que existem na terra. Meu Deus, faz dessas pessoas, pessoas sábias, entendidas, sabedoria para entrar e sabedoria para sair, sabedoria para tomar decisões. Alamassúria, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, levanta evangelistas aqui neste meio, levanta homens e mulheres sábios na tua palavra, que saibam manejar a palavra da verdade, levanta pregadores do evangelho aqui, levanta missionários e missionárias, pastores, presbíteros, evangelistas, mulheres, acasséria, dumastubrielomontuia séria, Pai, levanta vidas aqui sábias, entendidas, macastecapacatuquefai, que eles venham ter a palavra certa, que quando eles começarem a falar, meu Deus, as pessoas venham ver tu na vida deles. Meu Deus, acamas tu bledia problemai de ostrei, o eu subi plantio para minha planta que estou cleda que astrovia, onde plantio para breblombra tu brebrando brendo binibio nubia sui. Abre-te agora entendimento, a massúria, toda dúvida cai por terra. Emedaste o eclesto promlondaia, rebleu-te ostrubi piote papando comai veraia só, de comondocos tu que mata copa com terremenduia. Oh meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, traz luz ao simples, Senhor, traz força ao que está fraco, meu Deus, que a tua palavra venha estar impregnada. Ai, a sébria, coloca, meu Pai, brasas vivas nos lábios dos teus filhos, Senhor, que ao invés de sair, meu Pai, palavras mal proferidas, Pai, palavras, meu Pai, de palavrão, de pecado, de coisas que não são agradáveis a ti, vem apenas jorrar água doce, Senhor. A macunha vi. Oh Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, tributamos a ti toda a glória, todo o louvor, meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Espírito de profecia e de revelação, vem sobre a tua igreja, vem sobre este povo, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, vem estar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Nós te amamos, Senhor, porque tu nos amou primeiro, Senhor, e só estamos aqui porque a tua palavra chegou até nós. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos, meu Pai, de lermos a tua palavra, de andarmos com a tua palavra, de pregarmos a tua palavra, de meditarmos na tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque temos a liberdade religiosa, ó Pai. Dai-nos força, Senhor, para que nunca venhamos a negar a fé, que nós nunca voltemos atrás, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu clamo a ti, Senhor, aqueles que estão parados, que desanimaram na fé, aqueles, meu Pai, que têm o dom de manejar a Sagrada Escritura, meu Deus, visita hoje, meu Pai, visita, meu Pai, a Massui, de Crocote Cabacominácia e de Osui. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, a tua palavra é verdade, Senhor. Nós amamos a tua lei, ó Pai, é a nossa meditação de dia e de noite. Nós queremos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, para dar o fruto na estação certa e no tempo certo. Meu Deus, se a tua palavra é verdade, e se tudo que eu falei aqui, Senhor, é verdade, Senhor, cumpra na vida dos teus filhos, meu Pai, por amor a ti mesmo, Senhor, para a glória de ti mesmo, Senhor, que ultrapassa todo louvor, para a glória de ti mesmo, ó Pai Santo e querido, como tu inspirou homens, meu Pai, para escreverem o teu sagrado livro, inspira vidas aqui, Senhor, para escreverem, meu Pai, livros, comporem canções, poesias, por amor a ti, ó Rei. Tu eu sou de host ecleve ao sway.
Perion de hominante a subinon te fai. Dora si di cominon si blovinou te rai. Eria sheria kisnaidio strui. Duidio sou levon de cominou de rou. Marassuria terra vasicou mondou que fai. Oh meu Deus amado, coloca um cântico novo, meu Pai, em cada lábio, Senhor. Duidia sui caplecont pleticos. Deus de paz, Deus de maravilha. Vai, visita o teu povo agora, Senhor. Ó Santo Espírito, vem